Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 29. Jesus chama a alma à perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita, com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo o que é terreno, quero que seja tido por ti como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo, e isto porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Além disso, quero que assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim, e então aos seus benfeitores. Assim aceita o que é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente. E com santa indiferença, sem pensar se isso te teria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Jesus aqui nos dá uma exortação. Ele nos pede que cada pessoa se conforme, que tenha total conformidade e desapego total de tudo que é da terra, para se apegar somente à sua vontade. Ele diz que o desapego absoluto das coisas terrenas é a melhor forma de nós conseguirmos viver a divina vontade. Porque se nós estamos, como eu disse no áudio anterior, se nós estamos em cima do muro, se um lado tá bom, a gente pula para aquele lado. E daí, se a gente achar que o outro tá melhor, a gente vai querer ir para o outro lado. Então, nós temos que ter a firme decisão de seguir a vontade de Deus. E a obediência, ela deve ser total a quem nos está instruindo. Se você, por exemplo, está sendo, tem um instrutor, tem um confessor, tem alguém que te ajuda, tem que ser total a obediência, sem se apegar a nada das coisas terrenas. Porque Jesus ele vem nos dizer que ele foi pobre. Ele sendo o dono de tudo, ele veio como um pobre mendigo que ele pedia esmola. Jesus sempre pediu esmola para as pessoas, ele não teve absolutamente nada, nenhum apego a coisa nenhuma aqui na terra. Então, o que ele pede para nós, se ele fez, ele veio e mostrou para nós o caminho que pode ser percorrido, então, ele mostrou que é possível viver este caminho de santidade sem se apegar a nada do que tem aqui na terra e ter essas coisas, precisar das pessoas, sim, mas não ter em acúmulo,
O acúmulo deve ser considerado como, como imundície, como a treva mesmo. Porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Então, aí a pessoa se torna é, obsessiva, obcecada para ter mais e mais e mais. E assim ela vai deixando as coisas de Deus de lado. Porque se nós estamos entregando a nossa vontade para Jesus, nós estamos querendo viver a divina vontade, não faz sentido o nosso pensamento estar nas coisas terrenas. O nosso pensamento ele tem que estar em Deus. Ele não pode estar em coisas aqui da terra. Nós precisamos e nós vivemos de tudo que existe aqui que Deus colocou para nós e nós realmente precisamos de tudo isso. Mas Ele nos chama à perfeição, Ele nos chama à perfeita conformidade com a Sua vontade, que Ele pede para nós o absoluto desapego de tudo, para viver uma pobreza perfeita. A pobreza não é você não ter nada, é a sua mente estar vazia de tudo que está aqui na terra. Porque você precisa de uma casa, de roupas, você precisa de um carro para se locomover, precisa da comida, você precisa do dinheiro, você precisa ter, às vezes, uma reservinha no banco. Então, Jesus não está dizendo que nós devemos ser pobres nesse sentido, é o desapego no nosso coração. E o nosso coração, ele vai estar somente apegado a Jesus. Esse é o desapego absoluto de todas as coisas. Esse é o entendimento que Jesus traz para nós, de da gente ter horror a ter que ficar imaginando coisas, como existem milhares de livros, as pessoas hoje, o foco das pessoas é o ter, é o poder, é o querer. E as coisas de Deus, elas vão ficando em último lugar. As pessoas não vão, elas não aceitam ter o coração completo dentro do coração de Deus, dentro do coração de Jesus. Elas dizem que um pedacinho, ó, Jesus, eu te dou um pedacinho do meu coração. E o restante do coração? Está pensando aqui nas coisas terrenas. E não é o que Jesus quer. Jesus quer ao contrário, que a maior parte do nosso coração seja dele e o mínimo possível esteja aqui na terra somente porque precisa disso para sobreviver. Fora isso, o nosso coração ele tem que estar em Deus. Como diz na Santa Missa, o nosso coração está em Deus. E realmente está. Por quê? Porque a nossa vida é para Jesus. Ele nos fez para Ele. Esse desapego que Jesus vem pedir para nós, nada mais é do que uma preparação para o reino vindouro, para o reino de Deus. Então, se nós estamos totalmente apegados, tem pessoas que elas estão no leito de morte e elas não estão pensando em Deus, elas estão pensando nas coisas que estão aqui na terra. Conheci uma mulher em Florianópolis, onde que eu morei um tempo, que ela era muito rica e ela tinha um câncer no rosto dela. Ele estava na cabeça, se alastrou para o rosto, ela estava sem o olho, sem uma parte do rosto, sem uma parte da cabeça, já tinha tirado, e ela não queria, ela não aceitava aquela doença, ela era uma médica, e ela não aceitava de jeito nenhum, porque ela disse que ela era ainda muito nova e que ela queria aproveitar bem as coisas que ela tinha, as coisas materiais. Então ela não pensava em dizer, não, eu aceito, Deus mandou para mim, eu aceito. Ela fez de tudo, mas assim, ela não aceitou até o final que ela iria morrer e ia deixar todas aquelas coisas que ela tinha para as outras pessoas aproveitarem, por assim dizer, né? Que as outras pessoas é que iam, os filhos, né? Os dois filhos e o marido que iam estar aproveitando. Ela disse que ela que queria aproveitar porque era tudo dela. Então a pessoa não se conforma com aquilo
que Deus designou para ela. E muitas vezes uma doença é para purificar aquela alma, porque ela está tão obcecada nas coisas terrenas que ela não consegue se voltar para Deus. E aí Deus às vezes manda uma doença para ela entender que ela não é nada e que Deus é que é tudo, né? Então nós vamos continuar aqui, nós vamos para o capítulo 30. Jesus fala assim: uma nova cruz de Luísa, sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome. O confessor proíbe de continuar no estado de vítima. O confessor a proíbe. Esse é o título, não é Jesus que fala, não. Isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Não sei porquê, mas queria que tomasse quinino. E tinha imposta a obediência de que cada vez que eu tivesse vomitado, outras tantas devia voltar a tomar o alimento. Agora o quinino me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. E eu tomava o alimento, e assim que eu tomava, às vezes no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômito, estava obrigada a devolvê-lo, e permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada, e eu mesma tinha vergonha de pedir, e pensava comigo mesma: o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Se me derem alguma coisa, a tomo, senão o Senhor se ocupará. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa ao meu amado Jesus. E isto não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar quinino e nem te fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse: para não mostrar singularidades, de agora em diante quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também o quinino. Assim fiquei mais tranquila, e me passou a fome, mas o vômito não cessou, e na única vez em que tomava o alimento era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor nunca me deu esta obediência. Dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então o dizia ao Senhor, e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença, quero que te atenhas ao que ao que te diz a obediência. E assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que me tinha dito o Senhor, por um certo tempo, e que eu, assim que tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente, e ele se via obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me impor a obediência de sair daquele estado e acrescentava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estar continuamente na cama, que por quão belo fosse, era sempre cama. Aquele ter que sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza, e estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício. Por isso a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama, se o Senhor assim o quisesse, porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas e a amargura é convertida em doçura. Então eu vou ler uma nota, duas notas, na verdade, bem interessantes que tem aqui no meio do livro. Nos primeiros dias, o vômito ocorria a cada 3 a 4 dias, mas depois foi produzido toda vez que ela comia. Alguns minutos depois de comer, como
Em um soluço, ela colocava tudo de volta intacto e agradável aos olhos. Como ficou permanentemente na cama, Luísa viveu a maior parte do tempo da Santa Eucaristia e do mesmo alimento de Jesus, a vontade divina. Alguns dizem que ela viveu totalmente desprovida de comida e bebida durante todo esse tempo, mas não é verdade. Aí na segunda nota, vai dizer que no volume 11, de 29/9/1912, Luísa escreve: Estava preocupada pensando no meu estado, porque antes comia muito, muito pouco, e era obrigada a regurgitá-lo. E agora tomo mais e não ocorre. E ela o atribui à falta de mortificação o motivo disso. Mas Jesus diz-lhe: é porque depois de tê-la purificada e desvinculada das coisas terrenas, eu a devolvo à vida comum, porque quero que meus filhos participem nas coisas criadas por mim para o amor deles, de acordo com a minha vontade, não de acordo com a deles. E é só por causa dessas crianças que sou obrigado a alimentar os outros. O mesmo pode ser visto no volume 12, de 12/8/1918, onde ele fala de seu contínuo abandono de que tanto a mortifica. Então, esse livro ele é muito sensacional, porque, como Jesus diz ali, ele vai vir e ele vai pedir para nós a nossa vontade. Mas muitas vezes nós vamos dizer para ele: Ah, mas Senhor, com isso daqui eu posso ficar, não é verdade? Então nós vamos tentar burlar o que Jesus vem trazer para nós, porque ele está pedindo para nós toda a nossa vontade, ele não está pedindo para nós um pouquinho, ele não está nos pedindo que a gente dê um pedacinho do nosso coração para ele. Ele está pedindo 100% da nossa vida, da nossa vontade. Então, se tem alguma coisa, porque como ele disse aqui, que ele quer toda a vontade, e aí depois a pessoa vai voltar ao seu normal, ela vai voltar à sua vida normal, porque ela já está toda em conformidade com Deus. Então ela não vai mais tentar burlar e dizer, ah, mas deixa eu ficar com isso, deixa eu ficar com aquilo. Ela vai aceitar tudo que Deus mandar, ela vai aceitar. Então por isso que Jesus vem e pede 100% da nossa vontade. Ele não vai pedir a metade, porque nós vamos sempre querer, que nem a Luísa, ela sempre está querendo burlar alguma coisa. Então nós sempre vamos querer estar burlando alguma coisa para poder fazer a nossa vontade, para poder não tirar esta vontade humana que tem dentro de nós. E Jesus nos pede 100% da vontade humana para que ele trabalhe na criatura, para que a criatura vá totalmente limpa, totalmente santa para o céu. Deus não vai aceitar uma criatura lá no céu que ela ainda tem vontade humana. Ela vai chegar lá e vai querer discutir com Deus. Não, mas isso não pode. Então ela tem que ir lá pura, para ela ir direto para o céu, para ela não ter que passar por purgação no purgatório, porque ela já está santa, já está purificada, toda conformada com a vontade de Deus. Então, primeiro ele pede para ela, né, ela não toma o alimento, né, no princípio, e depois ele libera para ela, totalmente, porque ela já está conformada. Então, se de tudo que Jesus chegar e falar para a alma, olha, eu quero que você faça isso, aquilo outro, ela vai dizer sim, eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes ele vai pedir através de pessoas repugnantes, de pessoas que a gente não, que elas mesmas não gostam da gente, mas elas vão ter que pedir. Elas vão vir ali sarcástica, rindo da nossa cara e fazendo tantas coisas que nós vamos detestar, mas nós vamos fazer. É o que Jesus está pedindo para nós, que nós sejamos obedientes, que ele não vai vir aqui pessoalmente dizer, olha, fulano, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele vai dizer assim, olha,
Eu mandei fulano falar com você. Ele pode ir atrás de você, ele pode rir da sua cara, ele pode não gostar de você, você pode não gostar dele, mas o que eu estou te pedindo é através dessa pessoa que você a obedeça. E você vai obedecer. Por Jesus, você vai obedecer. Você não vai se importar do que essa pessoa fez ou fará. Você vai obedecer simplesmente o que Jesus está mandando você fazer. E é isso que Jesus quer. A nossa conformidade 100%. Não é 99,999, não. Jesus quer 100% da obediência à sua divina vontade. Ele quer o ser humano totalmente na vontade dele. Porque se a pessoa começar a fazer a vontade dela, ela disser, não, isso daqui não tem nada, não, é só uma coisinha. E é ali que vai entrando, que vai abrindo brechas para o inimigo se alimentar daquilo ali. Aí você faz uma, faz outra, faz outra. Quando menos pensa, você já está fazendo a sua vontade de novo. Por isso que tem que estar muito atento ao que Jesus quer para nós, o que que Jesus vem trazer para cada um de nós. O que? A vontade divina, que a gente faça a sua vontade e não a nossa. Ele não nos proíbe de nada, desde que seja dentro da sua vontade. Ele não nos criou para que a gente ficasse aí louco neste mundo, fazendo tudo e qualquer coisa que a imaginação, que venha a imaginação, porque o inimigo ele vai trazer para nós um monte de coisas que vai parecer que é muito bom, mas e depois a consequência do pecado? Aí vem a consequência do que foi feito. Mas se foi feito na divina vontade, a consequência é o bom, é o maravilhoso. A consequência é estar com Deus. Essa é a melhor de todas. Então é nisso que nós temos que estar meditando junto com Jesus, o que ele vem trazer para nós. O que Jesus quer da minha vida, da tua vida. É isso que Jesus vem trazer para cada um de nós. Que mesmo que nós somos pequenos, nós temos que ter a confiança de que Jesus ele está habitando no nosso coração, de que é ele que pode vir, pode não, ele vem falar através de cada um de nós. Basta que nos entreguemos a ele. Basta que nós dissemos: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo o que o Senhor deseja para nós. Como Maria. Maria, ela foi santa, pura, imaculada. Ela é a nossa rainha. Ela é a santa de Deus. Ela é, não tem palavras para dizer. E ela se humilhou. E ela se humilhou para todos. Para todos ela se abaixou e obedecia. Até as pessoas que não era para ela obedecer. E ela obedecia. Então, nós temos que imitar muito Nossa Senhora. Nós temos que imitar Maria em muitas coisas, na maioria das coisas. Então, a gente tem que fazer a divina vontade sem questionar nada e nem ninguém. Se Jesus mandou, é divina vontade. Se aconteceu, é divina vontade. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.